Dando continuação ainda, né, nossa aula, falando de legislação de trânsito, conteúdo de legislação de trânsito, é o primeiro conteúdo do nosso curso, para a gente se atualizando. Vamos conversar agora sobre o porte obrigatório. Porte obrigatório do condutor e veículo. Né? Autorização, né, para conduzir ciclomotor ACC ou a permissão para dirigir, que se chama também PPD, ou então agora a carteira de habilitação CNH. Esses aqui são os documentos de porte obrigatório que o condutor precisa estar sempre portando, estar carregando consigo, né? Carteira, na bolsa. Serão, então, a ACC, a PPD ou a CNH. São de responsabilidade do condutor. Do condutor, é ele que precisa apresentar esses documentos. E esses documentos, a PPD, no caso a CNH, a PPD não, a CNH ela pode ser apresentada de forma original, física, assim, aqui, como eu expliquei para vocês, ele é feito num papel especial. Também põe a imagem aqui, mas depois eu mostro uma imagem assim mais nítida, mais ampla, né? Onde eu vou mostrar os detalhes, o que está escrito para vocês, as informações que estão nesse papel, que se chama uma CNH, para vocês observarem como ela é realmente diferente do papel dela também. Então, nós temos assim de forma física, né? E também temos de forma digital. A forma digital é assim: você entra no aplicativo do Detran, aí você abaixa, o Detran vai mandar um código no teu e-mail, aí você vai lá, pega aquele código, retoma no aplicativo ali, coloca esse código, e então vai baixar a tua CNH, vai fazer um download, né? Da sua CNH digital. E você pode estar apresentando para o agente, para o guarda, para o policial, né? Esse documento seu, de forma digital também. Lembrando que você precisa de internet para isso. E eu penso comigo que é melhor você ter as duas opções na hora de apresentar o documento, né? De porte obrigatório do condutor, que se chama CNH. Porque está sem internet, às vezes acabou a carga da bateria, né? Ou cai e quebra o celular, a gente pode, às vezes, perder ou ainda ser roubado, né? Infelizmente. Então, é melhor ter as duas opções. Tanto a CNH de papel, física, ou então aqui, essa de forma digital. Agora, de porte obrigatório, né? Para o veículo, você tem que estar sempre carregando dentro do carro, né? Seja na sua carteira, na sua bolsa, mas é referente ao veículo que eu estou falando agora. Você precisa, certificado de registro e licenciamento do veículo, que se chama CRLV. Ele agora mudou. Antes ele era só naquele papelzinho verde, né? Também um papel especial. Hoje em dia, agora veio uma resolução que diz que pode imprimir até numa folha de sulfite. Então, você pode imprimir quanto você quiser. Perdeu um, imprime outro. Vai na internet lá e vai imprimir. Entra no site do Detran, né? Daí vai imprimindo com os dados do veículo. Renavan, chassi, você vai lá, entra, preenche e imprime ele. Agora também pode ser, então no caso, tendo uma folha de sulfite, se você perdeu o CRLV, ou então pode ser digital também. A mesma coisa, você vai lá no site do Detran, abaixa, né, no aplicativo, daí vai mandar um código que você preenche, daí vai mandar para o teu e-mail lá, o código você preenche no aplicativo, daí vai fazer um download, vai baixar, e assim você pode estar apresentando para o guarda também. Mas eu acho bom você ter as duas opções, tá, pessoal? Então, agora eu falei para vocês que o CRLV é do carro, do veículo, né? Enquanto que o documento, o CNH, PPD, ACC, é do condutor. Você tem que estar portando, você tem que estar carregando esses dois documentos aqui,
sempre com você, no carro, tá? Não só sair de carro, você tem que estar com o documento do carro. E o seu documento, que é a CNH, ela também serve, vai estar com ela sempre na sua carteira, né? Documento, assim, na sua bolsa. E ela também serve na apresentação de documentos, para fazer lá, digamos que você vai num cartório, num banco, né? Num médico, fazer uma inscrição, eles pedem um documento com foto. Então, a CNH, ela vale como documento obrigatório, que pode ser apresentado nessas condições. Ainda que ela esteja vencida, tá, pessoal? Você não pode dirigir com a sua CNH vencida, mas você pode apresentá-la como documento, sim. Vamos aqui. São condições para o licenciamento anual do veículo, né? Licenciamento anual do veículo. A quitação dos débitos relativos a tributos e multas de trânsito e ambientais, entre outros, lá como o IPVA e o seguro DPVAT. No caso, comprovação, né, comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos recalque. O portador de CNH, CLA ou RLV serão dispensados quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado. Um pouquinho, no momento, assim, informatizado para consulta do agente. No caso, se tiver tudo bem com a internet, é possível que o agente consulte, o agente ou guarda, ele vai consultar os documentos, os dados do seu veículo e os seus dados também. Essa parte que é importante. Quando você compra um carro novo, daí o fabricante percebe ali com o passar do tempo que precisa trocar uma peça nos veículos daquela marca tal que foram vendidos em tal período. Então, eles vão colocar lá na televisão, que seja na internet, vai fazer uma campanha dizendo assim, senhores proprietários dos veículos, né, da marca tal, modelo tal, favor comparecer, né, a concessionária, a agência tal, porque precisa de fazer reparos. Então, você leva o seu carro lá para eles observarem se o seu também precisa de ter esse cuidado com ele. Vamos conversar agora sobre seguro DPVAT. O seguro DPVAT, né, como o próprio nome diz, ele indeniza vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. Estamos falando de trânsito, né? O trânsito, então, são nas vias terrestres que eles acontecem. E temos aí, então, R$ 13.500 para indenização por morte de motoristas, passageiros ou pedestres provocados por veículos automotores de via terrestre ou cargas transportadas por estes veículos em atropelamento, colisões e outros tipos de acidentes. Então, os beneficiários serão os herdeiros das vítimas e vão receber R$ 13.500. Já vai também receber R$ 13.500, né? Indenização por invalidez permanente, que seja uma invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente envolvendo veículos automotores de via terrestre ou de cargas transportadas por esses veículos, né? Então, agora aqui o beneficiário é a própria vítima do acidente, porque ele sofreu um acidente, sim, só que ele não morreu. Então, ele pode receber, ou então ele pode designar, né? Autorizar uma pessoa para receber no lugar dele, se ele não puder ir. E o valor é R$ 13.500. O valor de R$ 2.700 será para o reembolso de despesas médicas hospitalares, será como reembolso de despesas médicas hospitalares pagas por pessoas físicas ou jurídicas pelo tratamento de lesões provocadas por veículos automotores ou por carga transportada por esses veículos. O valor do reembolso varia conforme a soma das despesas comprovadas. O beneficiário é a própria vítima ou um terceiro a quem tenha cedido o direito de reembolso. Pois é. E é obrigatório, nós temos que pagar todo ano
nós pagamos o DPVAT, viu, pessoal? E é para isso, então, que o DPVAT serve. Vamos falar de condutor estrangeiro. O condutor estrangeiro oriundo, está vindo, né, de um outro país, de um país estrangeiro, né, está vindo de fora, que ele morava lá e agora está vindo para cá, desde que lá naquele país onde ele morava, eles penalmente imputável, quer dizer, então que ele respondia pelos seus atos civil e criminal, né? Ele tinha condições de assumir as suas responsabilidades. Então, agora aqui no Brasil, ele poderá dirigir no prazo máximo de 6 meses, 180 dias, respeitando a validade da habilitação de origem. Após esse prazo, deverá submeter-se a exames aqui no Brasil de avaliação psicológica, aptidão física e mental. Assim está escrito nos termos do artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, aqui no Brasil, ele só vai, depois de 6 meses, que ele já vai estar dirigindo aqui, ele só precisará fazer uma avaliação, exames, né, de avaliação, exames de avaliação psicológica, aptidão física e mental. E aí ele já fica regulamentado para dirigir aqui no Brasil, tendo assim, como respeitando, né, os critérios de tempo, seja de 10 anos, de 5 anos, 3 anos, dependendo do que o perito, o avaliador, que seria o médico, vai dizer. Vamos conversar sobre uma outra situação, se chama PID, Permissão Internacional para Dirigir. Então, a PID é a emissão, né, da permissão para que um brasileiro possa dirigir lá no exterior, ou fora, no caso, fora do país. A PID ela pode ser requerida por condutores habilitados em qualquer categoria. Se aqui você tem categoria E, por exemplo, então quer dizer que lá fora você também pode dirigir um bitrem, uma carreta, porque você tem a categoria E, você já tem ela. Então você vai poder continuar usando o direito de dirigir até uma carreta de categoria E. Lembra, no caso, sobre a PPD não está incluído nisso, tá? Agora, o prazo de validade da PID, para nós dirigirmos em outro país, será de no máximo de 3 anos. Então, se eu aqui no Brasil renovei a minha CNH para 10 anos, e eu vou morar na Inglaterra, por exemplo, logo lá então eu só vou poder dirigir 3 anos. E depois eu já vou ter que me adequar às normas, às leis, às regras da Inglaterra, por exemplo, como exemplo, o país lá, né, de fora, que seja Londres, Portugal, que vocês acharem por melhor, né? Caralho, sei lá. E daí, nosso prazo máximo, no caso, vai ser assim, de 3 anos, ou então, se caso eu tiver que renovar minha habilitação daqui 2 anos, logo então não vou usar o direito de 3 anos, só vou ficar 2 anos dirigindo lá, e logo eu já vou ter que dar entrada para renovar a minha habilitação lá. Então, eu procuro os órgãos competentes do país onde eu estou, pode ser um consulado, no caso, né? E vou ter todas as orientações para isso. Vamos conversar agora sobre categorias de habilitação. Existem 5 tipos de categoria de habilitação, e elas começam com a letra A e vai até a letra E. Contem comigo. A, B, C, D e E. 5 categorias, beleza? Tá. E cada categoria de habilitação me dá o direito de eu dirigir um tipo de veículo. Eu tenho que respeitar, ser fiel a isso, porque se eu não obedeço, logo eu sou punida, sou multada. Então, eu tenho que obedecer. Vamos começar aqui assim, lembrando que vocês sempre vão começar a carreira de motorista de vocês, né, de condutor, pela categoria A e categoria B. Quem tem interesse tirando a categoria ACC para ciclomotor, não pode pilotar moto. Quem está tirando a categoria A, não pode dirigir um veículo. Categoria B. Quem está tirando só a categoria B não pode pilotar uma moto de categoria A. Então, essas duas categorias aqui, se você quer pilotar uma moto
e também quer ter um carro para dirigir, então você tem que ter a A e B. Então, agora vamos aqui. Categoria A é moto, categoria B é veículos, veículo automotor de até 3.500 kg. Categoria C é um caminhão, D é um ônibus ou uma van escolar, e a categoria E é para um caminhão, um bitrem, reboque e semi-reboque, tá vendo? Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Nossa, que exagero, passou muito rápido. Calma aí. Volta aqui. Então, com a categoria A, eu posso dirigir veículos automotores e elétricos de 2 ou 3 rodas, com ou sem o carro lateral ou semi-reboque, especialmente projetado para uso exclusivo deste veículo. Eu posso, então, estar trabalhando, eu tenho minha moto, trabalho na entrega de botijões de gás. Eu tenho lá um carro aqui lateral, ele é acoplado na minha moto, no caso é um semi-reboque, e eu posso estar trabalhando assim. Posso fazer entrega de compras, de água, etc. Pode sim. Posso estar levando, de repente, assim, eu tenho uma empresa, uma empreiteira, trabalho com construções, preciso estar levando as minhas ferramentas. Também posso, neste caso, ter uma carretinha ali atrás, né? Um semi-reboque. E estar levando as minhas ferramentas ali atrás, desde que eu não atrapalhe o trânsito e não ponha, não deixe nenhum objeto passando do lado da esquerda da minha moto. Sempre eu tenho que pensar que o lado esquerdo tem que ficar livre para não ocorrer o risco de atrapalhar o trânsito ou provocar acidentes. Agora, na categoria B, eu posso dirigir veículos automotores e elétricos, desde que a categoria A não entra aqui. A categoria A não entra aqui. Então, eu posso dirigir, né, um veículo cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg. E também a lotação não exceda 8 lugares, excluído o motorista. Então, eu posso pensar numa Kombi, numa van, né, um caminhãozinho, aqueles HSB, também pode com a categoria B. Aquele Homer Casa, desde que ela não passe de 6.000 quilos. Posso dirigir, eu tenho o meu carro, eu tenho um barco. Então, eu vou puxar o meu barco, eu vou colocar ele, né, no semi-reboque e vou puxar o meu barquinho lá pro rio, seja um jet ski, mas não pode passar de 3.500 kg a soma total dos dois, tá, pessoal? Não pode passar de 3.500 kg. Um carro deve ter em torno de uns 1.800 kg. Um carro assim, um carro fechado, com pneus, com as rodas também pesa, o motor pesa, o banco pesa. Somando tudo, o peso do veículo, mais o peso do que eu estou puxando, não pode dar mais que 3.500 se eu só tenho a categoria B. Vamos agora conversar sobre a categoria C. Para a categoria C, eu posso dirigir veículos automotores elétricos utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto ele passe de 3.500 kg. Ele passa 3.500 kg. Mas, aqui, combinações, né? E combinações de veículos automotores elétricos que não são abrangidos pela categoria B, no caso, com a categoria C você pode, em que a unidade tratora se enquadra nas categorias B e C, que se eu tenho categoria C, eu posso dirigir todos os veículos da B, e desde que o peso bruto da unidade acoplada, somando o reboque, o semi-reboque, o trailer que eu posso estar puxando, né, seja menor que 6.000 kg. Então, com a categoria C, eu posso chegar até 6.000 kg de peso. Com a categoria B, eu posso chegar até 3.500. Com a categoria C, eu posso já puxar coisas que têm um peso maior, que vão até 6.500 kg. E com a categoria C, eu posso dirigir todos os veículos da categoria B. Com a categoria D,
Eu posso dirigir veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros, ônibus, vans escolares, né, de trabalhadores, cuja lotação ela exceda, pode passar de 8 lugares e não conta como motorista. São veículos destinados a transporte de escolas, veículos automotores, né, da espécie motor-carro, e a lotação pode passar de 8 lugares e não conta como motorista. Pode ser também um ônibus articulado, e eu posso dirigir todos os outros veículos da categoria B e C. Então, dizer que o meu leque, minhas opções estão aumentando. Já que na categoria E, diz assim, que eu posso dirigir caminhões de veículos automotores e elétricos em que a unidade tratora se enquadre lá na categoria B, C e D. Digo que eu posso dirigir todos esses veículos que nós já conversamos aqui. E também posso puxar reboque, semi-reboque, um trailer articulado, que tenha de 6 kg ou mais, ou cuja lotação ela exceda, passe de 8 lugares. Então, são combinações de veículos automotores elétricos com mais de uma unidade tracionada, independente da capacidade máxima na tração. E eu posso dirigir, se eu tenho a categoria E, eu posso dirigir veículos para a categoria B, C, D e E. Mas eu não posso pilotar uma moto, porque eu não tenho categoria A. Então, com a categoria E, eu posso estar dirigindo aquelas carretas que puxam um reboque, um semi-reboque, Romeu e Julieta, né? E tem uns tremiões, tem tantos nomes, mas eu vou mostrar para vocês tudo nos vídeos. Vamos conversar agora sobre aquisição, agora que já conhecemos as categorias de habilitações, que são 5, A, B, C, D e E. Vamos conversar agora sobre a aquisição delas, que diz assim, para que o candidato, a pessoa, né, habilite-se na categoria C, ele precisa estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B. Então, pode contar com a permissão. A PPD, né, permissão, você fica 1 ano na PPD, dando tudo certinho, daí você já vai pedir a definitiva, né? Então, você vai pedir a definitiva e já vai dar entrada para fazer uma aquisição para a próxima categoria, que seria a C. Você vai esperar 1 ano só, tendo B, e já pode dar entrada para C. Desde que você não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente de infrações médias durante os últimos 12 meses. Reincidência quer dizer que você tem 2 médias, tá? Então, tá aqui os requisitos para você dar entrada. Aqui, para você poder dar entrada numa CFC Autoescola, na próxima categoria, que seria a C, você tem que ter esperado 1 ano na categoria B, pode contar com o tempo da PPD. Daí, então, você dá entrada lá no processo, mas não pode ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. E você vai cumprir uma carga horária lá na autoescola, vai fazer aulas, né? E vai fazer o exame prático no Detran também. Agora, se você quiser se habilitar na categoria D ou E, D e E, é assim. Para conduzir veículos de transporte coletivo, de passageiros, de escolares, de emergência, de produtos perigosos ou de carga indivisível, o candidato precisa preencher os seguintes requisitos. Para que você possa adquirir a categoria D e E, você tem que preencher os seguintes requisitos. Você tem que ser maior de 21 anos, estar habilitado e no mínimo, e você precisa de ter no mínimo de 2 anos de categoria B. Então, você tendo 2 anos de categoria B, você é maior de 21 anos, né? Já está com 2 anos de categoria B. Você pode, então, dar entrada na sua categoria D ou E. Na sua categoria D. Na sua categoria D. Marca bem aí. 2 anos de categoria B, você já tem.
aí você pode dar entrada na categoria D. Agora, ou então ainda, se você tem que estar no caso aqui ainda uma outra opção, que você tem 1 ano na categoria C, você também já pode dar entrada na categoria D. Ou você espera 2 anos na categoria B e dá entrada direto na D, ou você passa para C, espera 1 ano e dá entrada na categoria D. Agora, uma outra situação aqui. No mínimo, há 1 ano na categoria C, quando você pretender habilitar-se na categoria E. Você tem que fazer uma avaliação de como vai ser a sua vida, né? De como condutor, o que você quer. Se você quer ser motorista de caminhão, de ônibus, né? De carreta. Porque se for assim, se for desse jeito, você tem que seguir esses passo a passo aqui, ó. Se você quiser dar entrada na sua categoria E, então você espera 1 ano de C. Você vai esperar, ó, no mínimo 1 ano de C para dar entrada na E. E daí aqui também diz assim ainda, ó, para dar entrada na categoria E. Você não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. E também ser aprovado, né, em curso especializado, em curso de treinamento e prática veicular, em situações de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. Você tem que fazer os cursos, né, para você poder se adequar aqui, porque não adianta ter categoria E e D e C, não ter esses cursos aqui, que seriam para transportar transporte coletivo de passageiro, de escolar, de emergência, produtos perigosos ou carga indivisíveis, porque senão você vai ficar incompleto. Você tem que estar sempre se atualizando. Deverão comprovar também resultados negativos em exames toxicológicos para a obtenção e a renovação da CNH a cada 2 anos e meio, os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos. Esse exame toxicológico é aquele que é feito através dos pelos, né? Retira, digamos, um punhadinho de cabelo da cabeça, né? De cabelo da cabeça, ou pelo da perna, do braço, até da axila vai, pessoal. Tá? E daí faz o exame toxicológico para ver se a pessoa, há quanto tempo que ela não está sem usar drogas, rebite, essas coisas aí. Vamos conversar sobre o Sistema Nacional de Trânsito, CNT. Nós conversamos bastante lá sobre CONTRAN, DETRAN, CIRETRAN, mas agora vamos dar um foco para eles aqui. Sistema Nacional de Trânsito, a sigla CNT, ele é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, de administração, normatização, de pesquisa, de registro e licenciamento de veículos, de formação, de habilitação e reciclagem de condutores, de educação e engenharia, de operação do sistema viário, de policiamento, de fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades, tá? Então, o Sistema Nacional de Trânsito, CNT, tem essas finalidades aí que eu falei para vocês. Vou ler de novo. É o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, de formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento e fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Esses, então, são a finalidade do Sistema Nacional de Trânsito. Agora, os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito serão, número 1 aqui, ó, estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. Assim também como, número 2, fixar mediante normas e procedimentos a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para execução das atividades de trânsito. Ó, pessoal,
é assim, uma multa gravíssima, ela é 7 pontos. E ela será assim para todo o Brasil. Todo o Brasil. O valor é o mesmo para todo o Brasil de uma multa gravíssima. Assim como da grave, da média e da leve também. Não muda. Por mais distante que seja um estado do outro, se eu cometer uma multa gravíssima e você cometeu outra lá no norte do país, o valor será o mesmo. E também estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Então, existe um sistema, ele trabalha de forma integrada em tempo real. Tudo o que o Ciretran digita aqui já cai automático no sistema do Detran. E automático já consta no sistema lá do CONTRAN. Esse Sistema Nacional de Trânsito, ele é composto por duas esferas. Temos as esferas normativas, as normativas, e temos as esferas executivas. Temos a esfera normativa, órgãos normativos, e temos os órgãos executivos. Então, o Sistema Nacional de Trânsito ele é composto por órgãos normativos e órgãos executivos. E os órgãos normativos serão o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRADIC. Órgãos normativos, CONTRAN, CETRAN e CONTRADIC. Tá? Só repetindo para você decorar mesmo. E vamos aqui, então. O CONTRAN, ele significa Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN, ele é o órgão máximo normativo. É ele que tem o poder máximo. E ele também é consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele orienta as políticas de trânsito do país e ele é do país e coordena os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, para o CONTRAN, cabem os processos de normatização dos procedimentos relativos à aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, registro e licenciamento de veículo, e a sua sede é em Brasília, Distrito Federal. E as câmeras temáticas deles são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, que tem como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamentos técnicos sobre assuntos específicos para decisões do Conselho. Então, as câmeras temáticas elas são assim, formadas por ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Engenharia, pela ANTT, Ministério da Saúde, Engenharia de Tráfego, deixa eu ver quem mais, da Infraestrutura. São 9 esferas que compõem as câmeras temáticas. E eles estudam, são especialistas, né, órgãos especialistas que compõem as câmeras temáticas e que têm como objetivo estudar o trânsito brasileiro, aproximando ele do Código de Trânsito Brasileiro, para ver se corresponde, se o Código não está ultrapassado, se tem coisas que estão ultrapassadas, precisa de ser atualizado através de resoluções. Então tá, agora vamos conversar sobre o CETRAN, que também ele é um órgão normativo. CETRAN quer dizer Conselho Estadual de Trânsito. Ele é um órgão normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Na área de atuação do seu respectivo estado, no caso aqui do CETRAN, nós temos um que fica em Curitiba, né? E cada estado possui o seu conselho. Aqui o CONTRAN fica em Brasília e o CETRAN fica em cada estado, em cada capital. E compete ao CETRAN cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, acompanhando as atividades técnicas e administrativas de trânsito do seu estado. Tá? O CONTRADIC, e também é um órgão normativo que compõe o Sistema Nacional de Trânsito. E o CONTRADIC quer dizer Conselho de Trânsito do Distrito Federal.
Ele também é um órgão máximo consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. E ele fica lá no Distrito Federal. Então, compete ao CONTRADIF cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, acompanhando as atividades técnicas e administrativas de trânsito no Distrito Federal, só lá no Distrito Federal. Então, está aqui os 3 órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, os normativos, que serão CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. Vamos conversar agora, de uma forma bem separada, pausadamente, sobre os órgãos executivos, tá bom? Que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então, tá aqui. Órgãos e entidades executivas de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que cumprem e fazem cumprir a legislação de trânsito. Que cumprem e fazem cumprir, ou seja, eles executam. Eles são entidades executivas. E eu vou falar para vocês agora que vai ser o CETRAN, o DETRAN, o DENIT, o DER, a JARE e a CIRETRAN, que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, mas agora como órgãos executivos, tá? Vamos começar aqui pela SENATRAN. SENATRAN quer dizer Secretaria Nacional de Trânsito, é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito, cujo dirigente, no caso, preside, é o CONTRAN. O SENATRAN ele obedece 100% ao CONTRAN, ele põe em prática, ele executa o que o CONTRAN manda, e que tem por finalidade, então, o SENATRAN tem como finalidade a coordenação e a supervisão dos órgãos delegados e a execução política nacional de trânsito com autonomia administrativa e técnica e jurisdição sobre todo o território nacional. E a sua sede é lá em Brasília, Distrito Federal. Então, o SENATRAN fica lá em Brasília. E ele executa o que o CONTRAN determina. Já o DETRAN é o Departamento Estadual de Trânsito, é o órgão máximo executivo de trânsito dos estados, e que tem por finalidade cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito nos limites de sua jurisdição. Então, cabe ao DETRAN emplacamento, fazer emplacamento, revisões, né, dos veículos, deixa eu ver o que mais, fazer vistoria, dar entrada nos processos, né, de aquisição de CNH, de candidatos que querem obter sua CNH, e entre outras coisas que nós já conversamos. Agora, o DENIT. Sim, e o DETRAN, cada estado tem um, ele fica na capital. Vamos falar do DENIT, que é um outro órgão executivo que compõe o Sistema Nacional. O DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Ele é o órgão executivo rodoviário da União, com autonomia sobre as rodovias e as estradas federais, e que tem por finalidade planejar e operar o trânsito no âmbito de sua jurisdição. Então, ele cuida das rodovias federais. Já o DER, né? O DER é o Departamento de Estradas e Rodagens. Ele é o órgão máximo rodoviário do Estado, com autonomia sobre as rodovias e as estradas estaduais de sua sede, né? E que tem por finalidade planejar e operar o trânsito no âmbito de sua jurisdição. Então, ele cuida das estradas e rodovias estaduais. Vamos falar da JARE. A JARE é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. As JARES são órgãos colegiados, componentes, né, do Sistema Nacional de Trânsito, e as JARES são responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades aplicadas por órgãos e entidades executivas do trânsito ou rodoviárias, né, rodoviárias. Então, vamos falar assim, se eu sou multada, flagrada, né, um radar me registra, me fotografa ali, né,
dizendo que eu passei em alta velocidade. E eu acho que está errado. Então, eu vou recorrer para a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Se a JARI vai ler, vai ter um prazo, né, para me responder, dizendo se aceita ou não o meu recurso. Se ela disser que não aceitou o meu recurso, a minha reclamação, então eu tenho mais um direito de reclamar para uma outra instância, que será a segunda, eu vou reclamar para a CETRAN. Para a CETRAN. CETRAN, aí eu vou reclamar para ela. Se o CETRAN dizer para mim, ele nega, ele diz que não aceita, dá como indeferido o meu recurso, as minhas reclamações, então eu tenho que pagar. Então, eu posso reclamar primeiro para a JARI e depois eu vou reclamar para o CETRAN. CETRAN está aqui, ó. CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito, ele é um órgão normativo e que ele fica nas capitais dos estados. Se a JARI não puder me ajudar, eu vou tentar o CETRAN. Se o CETRAN disser que não pode, que não aceita a minha reclamação, então eu vou pagar a multa, a infração, e não cabe mais recurso. Não tem mais para quem eu recorrer. A Polícia Rodoviária Federal compete a ela exercer os poderes e autoridade de polícia no trânsito também, cumprindo e fazendo cumprir a legislação e demais normas pertinentes, bem como também fazer como inspecionar e fiscalizar o trânsito das rodovias e estradas federais. Então, a Polícia Rodoviária Federal pode fazer esse trabalho. As polícias militares dos estados e do Distrito Federal, elas executam a fiscalização de trânsito quando e conforme, né, tiver um convênio firmado com as prefeituras ou então com um agente do órgão entidade executiva de trânsito, no caso DETRAN, CIDETRAN, ou executiva rodoviária, concomitantemente com os demais agentes credenciados. Então, se for solicitado, né, os policiais, eles também têm esse poder de fazer essa fiscalização de trânsito, tá? Executam também a fiscalização de trânsito os policiais militares dos estados e do Distrito Federal. Vamos falar agora da CIRETRAN. A CIRETRAN é Circunscrição Regional de Trânsito. Ele é o órgão subordinado ao DETRAN, quer dizer que ele obedece ao DETRAN nos municípios do interior dos estados e que tem por finalidade cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de sua jurisdição. Então, o CIRETRAN, ele é filiado ao DETRAN. No caso, vocês vão fazer as provas de vocês nas CIRETRANs. E o sistema da CIRETRAN é interligado, com o DETRAN. Então, no caso, o CIRETRAN também faz parte de um órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito. Temos aqui também o Departamento Municipal de Trânsito, né? Que seria planejar, coordenar e gerenciar as ações para implementação das políticas municipais de trânsito, de transporte, de trânsito e de infraestrutura viária. Ela planeja, executa e regulamenta a utilização e intermediação das vias públicas, além de promover ações educativas. Não cabe ao Departamento Municipal de Trânsito essa parte de planejar, executar as políticas municipais de transporte, de trânsito, de infraestrutura viária, planeja, executa e regulamenta a utilização e intermediação das vias públicas, além de promover ações educativas. Por exemplo, assim, não tem a corrida lá do dia 21 de abril, né, aquele dia de Tiradentes? É feita uma mobilização. Eles vão lá, eles interditam umas tais ruas, eles pedem ajuda à polícia militar, aos guardas, né, para poder dar segurança no trânsito. E eles colocam placas, sinalizações, comunicações
dizendo que aquela rua ali tal, no dia tal, vai estar interditada devido a tal evento. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês, tá, pessoal? Então, vamos aqui. Nas cidades integradas ao Sistema Nacional de Trânsito, é de responsabilidade das prefeituras, por meio dos órgãos municipais de trânsito, as tarefas de sinalização, fiscalização, aplicação de penalidades e educação de trânsito. Então, cabe de responsabilidade das prefeituras, né? No caso, as tarefas de sinalização, fiscalização, aplicação, penalidades e educação de trânsito. Vamos, então, agora dar um fecha aqui. Vamos falar aqui dos órgãos executivos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Serão eles: Sinatran, Detran, DENIT, DER, JARES. Vamos pegar a Ciretran e a Ciretran. Opa! E a Ciretran. É bastante informação, eu sei, mas vamos buscar um entendimento, uma compreensão. Porque vocês têm que saber de onde está saindo todas essas exigências que nos faz obedecer, tem que cumprir as normas e as regras. E está tudo escrito no Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro é composto pelo Sistema Nacional de Trânsito. E nós temos dois órgãos, né? O normativo e o executivo, que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. O normativo será, então, aqui. Será aqui, ó. O CONTRAN, CETRAN e CONTRADI, os órgãos normativos. E os executivos vão ser o SENATRAN, DETRAN, DENIT, DER, a JARES e a CIRETRAN. Nunca esqueça, pessoal. Primeiro, se você acha que você foi multado, né? E você discorda por vários motivos, primeiro você reclama na JARES. Se o seu pedido for negado, você vai ter mais uma chance, que você vai reclamar na CETRAN. Se o CETRAN negar o teu pedido, então você paga, porque não tem mais para onde você recorrer. Os próximos assuntos serão normas gerais de circulação e conduta, é onde começa a valer na prática, na real, tudo que está escrito. Está nos ensinando como se comportar no ato de dirigir, de ir e de vir, para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista e para o veículo, o condutor de veículo.